Novembro, eu vou ter que repetir o que falei aqui no início, pois hoje é o dia do aniversário de um dos fundadores da Editora Foco. Então vamos aqui celebrar o aniversário deste fundador, que nos traz aqui hoje, quase 17 anos depois, para fazermos a live de advocacia na era da inteligência artificial, casos práticos em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, uma obra coordenada pelo Bernardo de Azevedo e Souza, e que vai receber dois convidados aqui. E o Gabriel, deixa eu ver quem é que já está aqui comigo. Bernardo já está. Gabriel também. Olá, Gabriel. Olá! Voltando? Que chato isso, hein? Poxa. Que isso? Que isso? Que Tava isso? uma live Voltamos. linda, linda, linda. Então, vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Estamos aqui lançando virtualmente essa primeira edição de Advocacia na Era da Inteligência Artificial, casos práticos em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, uma obra corajosa que tem na pessoa do professor Bernardo uma intuição no sentido de promover o debate e trazer para a mesa de discussões as melhores ferramentas. Então, professor Bernardo, por que lançar uma obra como essa? Qual era o intuito quando você pensou em trazer esses escritórios de advocacia, aqui representados pelo Gabriel e pelo Denis, para fazer uma obra como essa? Excelente, Léo. Obrigado aí pela oportunidade de estar mais uma live aí, podendo contar um pouco sobre... Prazer é todo meu. Já são alguns livros aí em parceria com a Editora Foco. Graças a Deus, livros maravilhosos, hein? Aprendi, inclusive, que um joinha vale como aceite num contrato, hein? Excelente, muito bom. E então essa obra é uma obra que é fruto de um grupo, né, de profissionais, advogados de departamentos jurídicos e escritório de advocacia, e ela surge, na verdade, de um ambiente de mentoria que eu propus no ano passado, justamente com o objetivo de poder capacitar e ajudar colegas advogados a mergulhar nesse universo da inteligência artificial. É um mergulho com técnica, com profundidade, com aplicação de todas as ferramentas na prática. E eu sentia muita necessidade, e é uma carência que eu vejo no mercado, de obras que tragam cases práticos, aplicações práticas, uma experiência, uma narrativa que traga como a IA foi implementada no escritório, quais foram os resultados. E nós concebemos, né, enquanto grupo, essa ideia de poder trazer em primeira mão um livro que contasse experiência de colegas que antes de 2022 não usavam qualquer IA, e a partir de 2022, e mais recentemente agora com os avanços de novas ferramentas, começaram a implementar a IA na sua jornada, na sua trajetória. Então o livro ele é muito organizado no sentido de mostrar como era o antes, o momento antes da IA. O escritório de Faro naturalmente já usava ferramentas de gestão, algum software jurídico já é utilizado, mas agora o grande potencial da IA generativa. Então nós fazemos esse recorte antes da IA, como era o escritório naquele momento inicial, e quais foram os resultados que foram atingidos após as ferramentas, a implementação, toda essa nova mentalidade, né, com a inteligência artificial que está trazendo. Então é um livro que é muito rico no sentido de trazer cases práticos, aplicações de vários colegas. Nós temos colegas de várias áreas, então o pessoal que vai ler a obra depois vai ver casos na área criminal, na área civil, trabalhista, tributária. A gente traz esse universo para entusiasmar, para poder empolgar os profissionais que estão agora começando também, a saber que já teve outros colegas que muitos não tinham qualquer contato com o tema e começaram a mergulhar com uma profundidade tão grande que hoje já são grandes dominadores, já sabem fazer muito e extrair, vamos dizer assim, o máximo potencial da IA para poder coletar os resultados. Magnífico. Então eu vou convidar aqui em primeiro lugar o doutor Gabriel, que vai contar para a gente um pouco dessa experiência prática usando a IA e como foi o impacto efetivo em termos de prazo ou de acesso a ferramentas para a melhoria dos processos no escritório. Seja bem-vindo, doutor Gabriel. Boa noite, Léo, boa noite ao Bernardo, ao Diego. Muito feliz de estar aqui com vocês, né, com toda a tua audiência aí, Léo, né, e também agora fazer parte, né, desse seleto grupo de autores aí dessa editora maravilhosa. E te dizer que até descobrir a existência do Bernardo aí enquanto professor, enquanto profissional, enquanto mentor, eu acabava não me valendo muito de tecnologia dentro do escritório.
né? Acabava não me Olha valendo só. muito. Era algo muito, muito, muito artesanal aquilo que fazíamos, né? Depois, com a descoberta, né, eu sempre muito curioso, e aí comecei a assistir os vídeos e comecei a ver aulas do Bernardo e ler sobre o tema, até que eu conheço ele, e aí a partir disso, das obras e, enfim, da mentoria, eu começo a me valer da utilização dessas ferramentas e aí eu, de fato, mudo de patamar no âmbito da advocacia. Mudo, é algo que eu insisto com ele. Eu digo, cara, tu transforma os nossos escritórios, muitas vezes sem conhecer o escritório, sem estar lá em loco, mas ele transforma demais. Então, como eu referi antes, em off ali, eu sou um entusiasta do uso da tecnologia, sempre me valendo da tecnologia como um suporte, né? Como um suporte. Então, a IA, ela não vem para substituir, eu não tenho este medo, né? Esse debate que muitas vezes o pessoal ainda se propõe, ele, para mim, sinceramente, ele é completamente obsoleto. Eu acho que talvez algumas décadas atrás, tudo bem, algum tipo de discussão por conta da novidade, eu acho que era mais natural que tivesse esse medo da substituição. Não, da mesma maneira, por isso que eu também dizia antes, né, que todo mundo que me conhece sabe que eu digo que se em algum momento a gente tiver que colocar no nosso contrato, publicizar para o cliente ou para quem quer que seja, que a gente vai se valer de IA dentro dos nossos escritórios, eu, então, sou defensor de que façamos isso em relação ao Word, façamos isso em relação à internet, façamos isso em relação ao Excel, enfim. Né? Aqui a gente se vale Todas as ferramentas. Exato, aqui a gente se vale de impressora, aqui a gente tem Wi-Fi, aqui a gente tem computação na nuvem, enfim. Então, o que eu te digo, Léo, e enfim, assim, para todos e todas que vão, de alguma maneira, depois consumir a nossa obra, que vão consumir a live aqui, é te dizer que o que a gente ganha é em otimização e assertividade. Se eu pudesse trabalhar aqui, talvez assim, resumidamente, né, objetivamente, o que é o ganho do uso da tecnologia? Bom, a gente otimiza muito determinados processos, determinadas atividades que nós temos e fazemos isso com muita assertividade, né? Então, assim, a partir do Bernardo e aí depois de tudo que vem a partir dele, de tudo aquilo que eu passo a consumir, eu começo a entender a necessidade e o quanto que nós do direito, aí eu posso falar pelo direito, o quanto nós ainda estamos um pouquinho atrasados, para não dizer muito atrasados, na cultura de dados. A partir do momento em que eu comecei a utilizar a IA e eu comecei a entender como que é a funcionalidade, a importância de você alimentar ela de uma maneira acertada, Léo, a tomada de decisão é uma tomada de decisão muito melhor amparada, né? A leitura dos documentos que ela faz é uma leitura muito mais otimizada. A gente otimiza muito do nosso tempo, né? E aí, com isso, evidentemente que a gente vai fazendo aquele círculo virtuoso, porque você vai tendo mais tempo, você vai testando novas ferramentas com esse tempo, você vai lendo mais, você vai conhecendo mais, você vai trocando, né? Dentro do grupo lá, o Diego sabe bem como é que funciona isso, a gente vai trocando experiências, esse conhecimento vai se propagando e no final, quem ganha com isso tudo, no final, ao cabo, é o nosso cliente. Né? No final, quem acaba se valendo de tudo isso, quem acaba tendo, né, um benefício ainda maior, mais amplificado, é o nosso cliente. Magnífico. Obrigado, Gabriel, por trazer esse depoimento maravilhoso. E eu vou chamar agora o Dr. Denis para contar para a gente como é, então, na realidade dele, o uso da SA, como foi tomar a decisão de implementar ferramentas que tornariam os processos mais dinâmicos, mais seguros. Muitos falam em loucuras da IA, mas existe uma parte bem segura, né? Sim, com certeza. Léo, primeiramente, é muito bom estar aqui com vocês, tá? Repito, é um prazer imenso poder dividir um pouco aí da nossa experiência.
Apenas para o pessoal não se confundir, meu nome é Diego. Eu falei, Denis! Mas Desculpa, Diego! Imagina. Perdão, amigo! Da onde que eu tirei isso? Diego, fica desculpa! tranquilo. Nossa! Pois bem, é o seguinte, aqui no escritório... Foi muito gentil me corrigir, viu? Eu fiquei com medo de ficar meio sem graça aqui de corrigir, não, mas desculpa, acho que era importante. Diego. Pelo amor de Deus. Não, tranquilo. Léo, é o seguinte, aqui no escritório a gente tem 15 anos aí de atuação, né? E desde o início, desde quando nós começamos, assim, eu comecei sozinho no escritório, né? Hoje a minha esposa é sócia do escritório e nós temos mais uma pessoa que nos ajuda. Então nós somos um escritório pequeno, né? E faz 15 anos que a gente atua aqui na Zona Sul de São Paulo. Né? Começamos atuando na Zona Sul de São Paulo, hoje a gente tem demandas do Brasil inteiro, também graças à tecnologia. Né? Coisa boa. Coisa boa. E utilizar a IA foi o último passo tecnológico de relevância. Mas desde o início a gente sempre se preocupou em ter ferramentas de tecnologia aliadas ao escritório. Né? Porque a tecnologia como um todo, ela vem para realmente trazer facilidade. Né? Por exemplo, quando você usa uma agenda, tem gente que usa agenda de papel até hoje. Porque é aquilo que lhe satisfaz, está servindo, está tudo bem, está certo. Continue utilizando. Se funciona para você a agenda de papel, continue utilizando. Não é verdade? Então, assim, agora, se você percebe que você pode ser mais eficiente usando tecnologia, por que não utilizar? Né? E esse sempre foi o nosso pensamento, como escritório, como profissional, né? Então, lá atrás a gente tentava fazer um bom uso de planilhas de Excel, a melhor planilha possível, fazíamos uso de Axis para poder usar como banco de dados, enfim, de clientes. A gente tentava implementar um bom arquivo físico. Então, essa cultura de organização e gestão sempre teve. Né? Essas ferramentas de gestão também nos propiciava já ter também um mínimo de automação, porque ao fim a automação ajuda a trazer mais rendimento para o nosso trabalho, né? E diminuir o tempo gasto com tarefas repetitivas, porque esse é um grande ponto. Você não cresce, pelo menos ao meu ver, a gente não tem como a gente crescer fazendo as mesmas tarefas sempre. Se a gente pode utilizar esse tempo de uma melhor forma, sendo para sobrar mais tempo para sua família, ou sendo para utilizar outras ferramentas que possam agregar conhecimento para você, produtividade, por que não utilizá-las? Né? Então a gente, durante esse período de 15 anos, a gente passou pela transformação do próprio judiciário, que até 2014 e 2015, pelo menos aqui em São Paulo, ainda tinham processos físicos. E aí, quando ele se torna completamente eletrônico, você começa a ter que lidar com as questões tecnológicas. Então, você tirou o arquivo físico, veio o arquivo digital em nuvem, você tirou a agenda, a fichinha que tinha de processo, a gente antigamente usava umas fichas para ir fazer relatório processual, aquilo lá não existia mais, já estava no sistema de gestão. Então, a gente foi se aprimorando. Né? No entanto, quando a OpenAI veio com o primeiro acesso ao ChatGPT, e eu utilizei pela primeira vez, porque aqui no escritório funciona assim, pegando o gancho, inclusive, do que o Gabriel estava comentando. Aqui eu uso, porque para atender uma deficiência minha, né? O Bernardo voltou aí. Eu uso para atender uma deficiência minha, foi assim no ChatGPT, porque eu entendia que eu tinha que ser mais produtivo, então eu comecei a usar pessoalmente o ChatGPT. E depois aquilo se tornou tão bom, né? Eu vou dar um exemplo aqui, fazer proposta para cliente, proposta de honorários. Hoje eu tenho um agente no ChatGPT que eu só coloco, por exemplo, ação de alimentos, valor dos honorários, forma de pagamento. 3, 4, 5 palavras. E ele já traz a proposta
previamente montada ali, já traz a proposta exatamente nos moldes que o escritório escrevia quando eu tinha que editar ali no Word, transformar em PDF e encaminhar isso para o Muito bom, cliente. muito Ou bom. seja, o que eu levava ali, sendo otimista, o que você levava ali 20, 30 minutos para fazer, que eu acho que era mais até, você faz em 1 minuto. 1 minuto. Talvez em segundos. Então, essa implementação da ferramenta vem em busca disso, né? Tornar a advocacia melhor, de maior qualidade, mais rápida, para que eu possa focar em questões preponderantemente importantes e relevantes para o escritório e deixar as tarefas repetitivas para lá. E quando eu preciso utilizar, quando eu estou. Hoje a simbiose é tão grande, é difícil separar hoje o profissional, pelo menos para mim, é difícil separar o profissional Diego sem inteligência artificial, porque hoje já está tão na rotina, já está tão agregada a minha rotina, meu dia a dia, minha forma de utilizar, que para utilizar em processos extremamente complexos, ela hoje é um braço direito evoluído, porque me ajuda a extrair as informações de forma melhor e também de criar teses melhores, né? Claro que isso não é mágica, isso é preparo, é experiência. Quanto mais você utiliza quanto mais você utiliza a ferramenta, quanto mais você tem familiaridade com a linguagem, com o tipo de IA, porque de repente eu uso GPT, o outro usa Gemini, o outro usa o Cloud, o outro usa, enfim, tantas outras inteligências artificiais que existem no mercado, mas no fim todos estão procurando uma melhor eficiência uma melhor eficiência para o seu trabalho, né? Magnífico. Agora, eu vou devolver a palavra ao professor Bernardo de Azevedo de Souza, que, sem dúvida nenhuma, tem um papel importantíssimo para a advocacia nacional hoje, dados os trabalhos que vem desempenhando. Bernardo, olhando agora para o livro pronto, você se sente confiante de que a inteligência artificial não vai substituir a advocacia? Você acha que esses colegas que aqui estão desempenhando o papel que deve ser feito pela maioria esmagadora dos escritórios que querem sobreviver à IA? Léo, eu acredito cada vez mais na IA como um copiloto, né, um auxiliar estratégico. Essa visão da substituição, embora seja muito difundida e às vezes até com um tom muito apocalíptico, né, Total. faz muito no grupo essas discussões de ver ela como um grande aliado, né, que vai ajudar o profissional. Eu vejo muito naquela linha de uma amplificação, amplificar o nosso conhecimento, o nosso saber, nossa prática. E até eu narro isso na apresentação do livro, que a minha grande contribuição foi reunir os colegas e fazer a apresentação, né? Os artigos são todos méritos aí dos autores que engrandeceram essa obra. Mas que eu comento no livro que, para mim, de todos os livros que eu já produzi, esse tem um sabor especial, um gosto especial, porque são profissionais que eu pude, de alguma forma, ajudar na trajetória. Isso me dá uma sensação muito grande assim, de bem-estar, de poder auxiliar esses colegas. Naturalmente, cada um tem a sua trajetória, muitos já vinham construindo escritório há bastante tempo, mas eu fico muito honrado de poder ter auxiliado, né, ainda que minimamente, na trajetória de cada um. Né? Então, esse livro tem um gosto muito especial, um sabor aí, especial para mim. E agora fico muito feliz que ela esteja no mercado, né? Então, nós estamos ainda, não recebemos, logo mais vão receber os nossos, também estamos muito curiosos aí para ver a obra. Que Vocês não vão adorar. Nada mais agradável, né, do que segurar o livro depois de pronto e poder trazer isso para o mercado jurídico, né? Então, os colegas que vão ler esse livro, Léo, eu vejo assim que vão se inspirar muito, porque tem a narração ali dos gargalos que o escritório encorajamento. Né, mostrar assim, como foi resolvido aquele problema, quais foram as estratégias. Então, é um livro que é muito rico nesse sentido. Ele traz aquela aplicação prática e muitos colegas, eu acredito, que vão, ao ler as palavras do Gabriel, do Diego, de outros colegas, vão se enxergar no momento que estão, muitas vezes, ali do escritório e vão verificar um colega que estava naquele mesmo patamar, mas seguiu um conjunto de estratégias e técnicas e alavancou os seus resultados. Eu acho que daí vai vir a grande inspiração para colocar em prática, porque é um tema inevitável, né? O progresso é inevitável da tecnologia cada vez mais, né? A tecnologia não espera ninguém e a gente precisa, enquanto profissional, se adaptar. Ao longo da trajetória, nós tivemos várias tecnologias, né? Eu até falava num grupo agora semana, tinha colegas que usavam o Telex, né? Antes do fax.
E agora nós estamos aí com uma grande tecnologia impactante que está transformando a forma como a gente trabalha, como a gente opera e tudo mais. Verdade. Meus caros, eu estou muito satisfeito com a presença de vocês aqui. Para quem nos ouve em reprise ou pelo Spotify, saiba que as primeiras páginas do livro estão disponíveis lá no site da Foco, podendo baixar gratuitamente a degustação da obra. E, claro, no mês de novembro, se estiverem ainda nos ouvindo em novembro, o livro conta com 10% de desconto, mesmo sendo um lançamento lá no site da Foco. Então, queria agradecer imensamente que é o depoimento do Diego, do Gabriel. Diego ex-Denis. Frise-se. Do Diego, do Gabriel e do Bernardo pela presença. Foi ótimo recebê-los aqui. Para aqueles que não sabem, a live estava quase pronta e caiu. A gente fez de novo aqui com todo carinho, porque não podíamos passar batido por esse grande lançamento, Advocacia na Era da Inteligência Artificial. Casos práticos em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, obra que recomendo veementemente. Obrigado, meus caros. Obrigado, foi um prazer, Léo. Gratidão imensa minha daqui, Léo. Grande abraço. Prazer foi meu. Léo, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Foi ótimo participar Obrigado, da live com Diego. você. A todos que nos acompanharam, fiquem com Deus e com saúde até o nosso próximo lançamento. Eu tenho certeza que isso vai ter edição nova, hein? Grande abraço. Até mais. Um abraço. Valeu. Tchau.